Então, a gente está, né, finalizando o livro de Isaías. Eu estava aqui conversando com as meninas como que esse livro ele é uma pequena Bíblia. Ele vai ter mensagens, né, de juízo, mas a gente viu também que antes dos juízos que estavam vindo, vinha junto também uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de arrependimento. E a gente tem essa opção de olhar para esse livro aqui, Isaías, não olhando como um livro só histórico, mas sim pensando assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Né? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? Os pecados que foram reprovados ali, eu olhar na minha vida, refletindo e pensar, será que eu não estou cometendo esse pecado também? E ir atrás do Senhor e pedir perdão, pedir forças para abandonar e ter uma vida transformada, um caráter transformado. Claro, gente, como a Bíblia. Ei, que bom, a Lara entrou. Tava faltando ela da chamada. Gente, olha só. Quando a gente olha para a Bíblia, então, e a gente vê todas essas mensagens, e a gente olha para o livro de Isaías, né, que vai fazer esse paralelo com o resto da Bíblia, a gente não pode esquecer nunca de qual que é o centro da mensagem da Bíblia no geral, e especialmente também do livro de Isaías, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador, o nosso Messias. Messias que foi prometido, veio, cumpriu e logo ele vai vir pela segunda vez. Falta muito pouco para essa promessa se cumprir também. Então aqui a gente vê que Jesus sendo o centro de tudo. Jesus sendo um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E a gente ouviu muitos, né, de alguns versos ali, falando da longanimidade do Senhor a perdoar nós, pecadores. Como que Ele nos ama, como que Ele quer o nosso bem, como que Ele quer nos ouvir, como Ele quer nos cobrir de bênçãos. Qual que é o problema, gente? A gente é o problema que dificulta todo esse processo, toda essa comunicação que o Senhor quer ter, essa relação que Ele quer ter com a gente. O único problema é eu e você, quando a gente não toma uma decisão definitiva de abandonar o pecado. Quando a gente não toma uma decisão de seguir o assim diz o Senhor, Ele quer seguir, né? O assim eu penso, assim eu acho. Então, a gente vai ver Jesus sendo o centro e a gente vai ver Jesus nos chamando, assim como ele chamou o povo de Israel, para vir, se arrependam, façam paz comigo. Eu quero abençoar vocês. Eu quero restaurar vocês. Eu quero que as minhas promessas se cumpram em vocês. E eu quero usar vocês agora para pregar essa mensagem para todo o mundo. Para que outras pessoas também colham das bênçãos que vocês vão colher por serem obedientes, né? E seguirem os meus caminhos, que são caminhos de paz, não são caminhos de mal, né? A gente leu que a Bíblia fala assim, olha, são bons os pensamentos que eu tenho para vocês. Então, para começar, gente, vocês vão ver que eu não vou seguir muito uma linha de capítulo por capítulo. Esses 10 capítulos de Isaías, eu peguei alguns pontos de destaque. No final, se alguma coisa eu não falei, vocês gostariam, né, de compartilhar, quero deixar aberto. Olha, eu li aquele verso, esse verso me tocou, achei muito especial. Eu quero que vocês compartilhem, né? Talvez não algum verso desses 10 últimos capítulos, mas de todo Isaías, né? Gostaria que vocês compartilhassem, quem se sentir tocada, né, pelo Senhor, para compartilhar algum testemunho em relação a esses estudos. Então, bom, olha só. A Bíblia vai falar, em Isaías capítulo 61, o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês conhecem esse versículo de algum outro livro bíblico? Vocês podem me responder, sim ou não. Gente, Lucas, o Evangelho de Lucas, quando Jesus estava ali começando o ministério, ele entra na sinagoga e eles faziam as leituras, né? Jesus pega as escrituras e começa a ler esse texto. Jesus, olha só, eu não conheço esse louvor,
Depois você manda pra gente, Rafa. E o Senhor, o Senhor Jesus, ele lê esse verso. E sabe o que que ele fala no final? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas, capítulo 4, do verso 18 a 19. Gente, quando ele fala assim, olha, eu sou o Messias prometido, eu sou Deus. Ele se manifesta ali no papel que ele estava a cumprir, a desempenhar. E qual foi o resultado? Aleluias, glória a Deus, a promessa se cumpriu, a palavra se cumpriu. Sabe o que aconteceu? Alguém começou a comentar: peraí, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Não é isso, não é aquilo? Começou um burburinho dentro da sinagoga, gente. E eles ficaram tão furiosos com Jesus, que diz que eles levaram ele para uma colina e queriam derrubar ele de lá. E aí a Bíblia, eu acho interessante porque a Bíblia fala assim, né, que eles levaram para um precipício para a fim de lançar ele de lá. E o verso diz assim: Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. E eu fico pensando, uma multidão atordoada, querendo empurrar ele, como se ele só depois passasse por meio delas e saísse pacificamente. Gente, isso só aconteceu porque Jesus foi guardado pelos anjos. Tinha uma turba aqui furiosa querendo derrubar Jesus da colina. Ele consegue escapar pela proteção dos anjos, gente. Ainda não era a hora. Mas vocês veem ali o ministério de Jesus marcado, né? Nossa, aquele povo não estava cheio do Espírito Santo. O espírito de Satanás, de ira, de contenda, de tudo, toma conta deles e eles querem tirar a vida de Jesus ali antes do tempo. O livro de Lucas, a gente vai ler mais pra frente, viu? Próximos estudos bereanos. E aí, o que que acontece? A gente vê Jesus seguindo, cumprindo isso, Jesus fazendo o quê, gente? Curando, pregando as boas novas, restaurando os corações, e não curando só exteriormente, mas o coração quebrantado, uma mente que precisava ser restaurada. A gente vê todas essas bênçãos acontecendo no ministério de Jesus. O livro de Isaías falou muito de quem era Jesus, do que ele ia sofrer, do que ele. Alguém tá? Do que ele ia sofrer, das dificuldades que aconteciam, que ele não era belo. Até fala da aparência dele, que ele foi oprimido, rejeitado. O livro de Isaías ele vai carregar isso. A gente vê que ele vai cumprindo, né, com todas as dificuldades, ele vai cumprindo o chamado, cumprindo o que era para ele fazer de fato aqui na Terra, até que acontece o quê? A cruz, a morte de cruz. E por que que Jesus, gente, teve que morrer por nós? Não, primeiro de tudo, por que que Jesus ele se tornou homem? A gente fala de Jesus, o Messias, a gente está falando de Deus, a gente está falando do Criador do universo, aquele que, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Vocês têm ideia disso, gente? O Criador de todas as coisas. Ele se faz carne e ele habita entre nós. Ele se faz homem por quê? Ele se faz homem por amor. Então, é assim, você vê o Antigo Testamento, né? Jesus se manifestando, a gente até aprendeu alguns termos, né? Da teologia, teofania, a gente vê Deus se manifestando na sarça ardente, Deus se manifestando, né, como um anjo, Deus se manifestando de várias formas ali para falar, a passar a mensagem para o povo. Deus constrói um tabernáculo no meio do povo, habita entre eles, e eles nunca entendem. Aí Deus fala assim, não, eu vou me fazer como eles, né? Como eles? Porque toda vez que Deus ia falar, lembra lá quando o povo estava no deserto? Eles falaram assim: não, Moisés, vai lá, fala com ele, depois você vem e conta pra gente. O povo, o povo era fraco na fé, o povo era falho. E o Senhor fala assim: tá bom, agora eu vou me fazer como homem, eu vou habitar no meio deles, eu vou comer junto com eles. Quem sabe então eles vão entender o meu amor. Talvez então eles vão entender o princípio do meu reino. E a gente vê então Jesus morrer, vivendo como um homem. Até que então Jesus morre, morte de cruz. E aí eu falo, essa pergunta assim, você fala assim,
É muito óbvio para quem é cristão. Jesus teve que morrer na cruz por nossa culpa, por conta dos nossos pecados, certo? É isso que a gente lembra, ele morreu por causa dos nossos pecados. Tá bem, mas será que não tinha uma outra forma? Será que não podia ser de outro jeito? Por que que tinha que ser morte de Deus? Não podia ser a morte de um anjo? Não podia ser, de repente, mudar a configuração, fazer uma coisa diferente, de repente, para que não precisasse morrer e as coisas ficarem tudo certo? Por que que teve que ser pela morte? Vocês já chegaram a pensar nisso de forma mais profunda? A gente precisa parar para pensar. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Especialmente porque é muito dito no nosso meio, e vocês sabem aqui que a gente não tem problema em falar de assuntos polêmicos, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala da lei, né, dos mandamentos do Senhor, é um assunto que os ânimos sempre se levantam. E assim, a gente tem que clamar ao Senhor por um espírito de paciência, um espírito de tranquilidade, porque é outro assunto que parece que a gente não consegue nunca conversar. É meio que um tabu. E só é aceitado, né? Porque o outro fala, porque falando de tal entende assim, e a gente vai recebendo e vai indo, mas às vezes não tem uma conversa a fundo mesmo sobre o tema. De onde é, do que acontece. Será que aquele verso está falando isso mesmo? Aí você sabe que a gente não tem problema sobre isso, então por isso que eu tô levantando esses pontos. Jesus, ele teve que morrer por conta dos nossos pecados, certo? Olha só que o que que é pecado? Alguém sabe me dizer o que que é pecado? Vocês podem me falar. Eu quero uma definição bíblica do que é pecado. Vocês estão aqui comigo, né? Estão me acompanhando? Pecado, gente, eu vou dar um verso bíblico para vocês. E muitas pessoas podem falar assim: não, pecado é mal, você fazer um mal para o outro, tá? Mas isso pode ser relativo. Desvio da palavra do Senhor, ok. Mas tem exatamente uma desobediência, né? Um desvio da palavra do Senhor. Que palavra do Senhor? Uma desobediência de quê? De seguir os mandamentos. Exatamente. Porque olha só, não pode ser uma coisa só cultural. Porque, por exemplo, no Brasil é errado uma pessoa ter casada com duas. Ser casada com duas. Mas lá no Oriente Médio não é um problema. Uma pessoa pode ser poligamo e não tem problema nenhum. Então, a gente precisa ter. É, existe uma definição bíblica para dizer o que é certo e errado, né? Então, o que é pecado de fato? Não pode ser relativo, porque o que é mal aqui pode não ser mal lá do outro lado do mundo, né? Então, a Bíblia traz essa definição para a gente. A Rafa falou aqui, um desvio da palavra de Deus, de seguir os mandamentos. Exatamente. A única definição, gente, bíblica que a gente tem do que é transgressão da lei. E detalhe, isso não está no Velho Testamento, a gente tem essa definição bíblica no Novo Testamento. É 1 João, capítulo 3, verso 4. Leiam comigo, vocês estão aí. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, né? Então, qual que é o problema que eu falo para vocês? Porque peraí, vamos ler mais um verso aqui que a gente completa a ideia que eu quero falar para vocês. Então, o pecado é a transgressão da lei. E qual que é o resultado, então, dessa transgressão da lei? Tem um resultado, tem um salário disso. A palavra de Deus diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, certo? Certo. Então, o que acontece? O salário do pecado, ou seja, o salário daquele que transgride a lei é a morte, certo? Então, tá. Só que existe uma questão, porque no meio cristão, sim, não é todo mundo, mas a grande massa diz o seguinte: não, quando Jesus morreu na cruz, ele anulou a lei. Alguns falam assim: não, mas a lei mudou no batismo de Jesus.
A gente vai discutir mais esses pontos quando a gente for falar do Novo Testamento, dos Evangelhos, tá bem? E a gente vai, assim, ó, cavar fundo mesmo. Porque, olha só, se a lei de Deus tivesse sido abolida ou mudada no batismo de Jesus ou na cruz, gente, qual teria sido a necessidade de pagar o salário de uma lei que não estaria mais em vigor? Então, o ponto onde as pessoas dizem justamente que é usado para dizer que não, a lei não existe mais, é onde a lei se mostra que sim, ela está em vigor. Mas espera aí, não, mas lá no livro de Hebreus vai falar que teve uma mudança de aliança, certo? Certo, tem uma mudança de aliança. Mas quando a gente lê o livro de Hebreus, e quem já está aqui mais tempo fazendo os estudos bereanos, vai lembrar que a gente estudou muito o sistema cerimonial. Lembra disso, gente? O sistema cerimonial bíblico era o quê? Em relação a ofertas, à morte dos cordeiros, aos sacrifícios. A gente tinha o ministério levítico, né? A questão sacerdotal. E quando você lê o livro de Hebreus, sabendo, né, o que é esse assunto de fato, porque você estudou como que funciona, né? A gente estudou o santuário, você consegue ver de que lei que foi mudada ali no livro de Hebreus. Tanto que, olha só o que acontece. Quando Jesus ele morre na cruz, uma lei é confirmada e outra lei é cumprida. Mas qual que é cumprida que vai estar falando lá no livro de Hebreus? A lei cerimonial. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Eu sei que é um assunto difícil da gente conversar, porque vocês devem estar falando assim, não, mas espera aí, tem Romanos, tem Gálatas e tem tudo mais. E eu peço para vocês orarem muito sobre esse assunto. Muito, muito, muito. E eu vou trazer alguns versos para vocês estudarem. Eu quero que vocês estudem olhando nas escrituras, com espírito de oração, essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Claro, vocês vão considerar, né, tudo que vocês já têm estudado, tudo que vocês já sabem. E com o espírito, né, de oração pelo que vocês estão estudando, então vocês vão tirar a conclusão de vocês. Mas não descartem esse assunto que eu estou falando aqui com vocês, tá? Falo com muito respeito, com muito carinho, mesmo que sejam assuntos polêmicos. Porque quando você vai olhar no livro de Hebreus, você vai identificar essa diferença. Tanto que, olha só, quando Jesus ele morre na cruz, o véu se rasgou. E o véu ficava onde, gente? O véu ficava no santuário. E por que o véu do santuário foi rasgado? Por que o véu do santuário foi rasgado, gente? Me falem uma coisa. Qual que era a necessidade de manter um ritual de sacrifícios de cordeiros, ofertas, isso e aquilo, se o verdadeiro cordeiro foi morto numa cruz? Você pegar agora e desejar que esse sistema continue, exatamente, ele tem um livre acesso a Jesus. Antes era só quem que entrava dentro do santuário, só os levitas, gente. Agora não, o caminho está aberto até Deus. E o livro de Hebreus ele vai falar justamente isso. Então agora, se você fala assim, não, a gente tem que construir o terceiro templo de Jerusalém, porque o povo de Israel, isso e aquilo, gente, isso é a negação de que Jesus é o Senhor e Salvador. Porque é uma rejeição de que Jesus é o verdadeiro Cordeiro. A gente não precisa de um terceiro templo sendo construído, gente, porque o verdadeiro Cordeiro foi morto. E essa lei agora, cerimonial, ela está completamente cumprida. E ela, sim, não está mais em vigor. Então, quando a gente fala de lei cerimonial, lei moral e outras leis que existem na palavra de Deus, as pessoas às vezes têm a tendência de colocar tudo dentro de um pacote. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, independente da quantidade de pessoas que acreditam, será que a Bíblia coloca tudo num pacote também? Essas perguntas a gente tem que fazer. Será que a Bíblia coloca num pacote? Eu sei que a maioria das pessoas que eu conheço faz isso, mas eu quero saber da Bíblia. Então, mesmo que são assuntos, eu falo para vocês, mesmo que às vezes a gente entre em assuntos polêmicos, assuntos complicados, a gente não precisa ter medo em relação à verdade. Se eu e você, a gente ama a verdade, e a gente, né,
ama uma outra, a gente vai poder entrar nessas discussões, a gente vai poder entrar nesse tipo de estudo e tirar um proveito. Entende? A gente vai poder crescer junto dentro desses assuntos que são complicados. Porque se a gente fala assim, que nem o Laodiceano, que é o grande problema, né, gente, de Apocalipse, porque ele acha que ele é farto. Ele fala assim: rico estou e de nada tenho falta. Rico estou, de nada tenho falta. Eu não preciso de nada, já sei de tudo, tá tudo certo. Então, gente, que transformação, que mudança que a gente vai ter na nossa vida se a gente sempre tiver esse tipo de comportamento. A gente tem que ter um espírito de humildade ao estudar a palavra de Deus. E a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ficar nervoso, né, com assuntos que são difíceis. Porque a palavra de Deus, ela se defende por si mesma. E aí, quando a gente. Então, tá bom. Você pensa assim, fulano pensa assado, mas a gente tem aqui a vontade junta de encontrar a palavra de Deus, a verdade. Então, a gente vai se voltar para as Escrituras e a Bíblia vai responder. Claro que tem assuntos que são complicados, porque às vezes a gente não conhece todas as coisas históricas e pormenores, né, de questão de cultura da época e tudo, então é importante a gente estudar esses pontos também, né? Mas enfim, sem me demorar muito nessa parte, continuando, às vezes eu falo um pouco mais assim, gente, porque eu tenho muito cuidado e muito respeito por cada uma de vocês aqui, e eu não quero que ninguém fique chateado comigo, porque eu só tô lendo o que está escrito aqui, e a gente vai avançando juntas, tá bem? Eu quero todas vocês aqui comigo estudando, sentindo assim confortáveis para conversar comigo, me chamar no privado e tudo mais, tá bom? Então, olha só, falei para vocês que o salário do pecado, né, é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. É só uma última coisa, quando a gente fala de lei cerimonial e lei moral, é, Primeira Reis vai falar que a tábua dos 10 mandamentos, ela foi escrita pelo dedo de Deus e colocada dentro da Arca da Aliança, né? As tábuas não. O livro da lei, agora, que foi uma que foi inspirada pelo Espírito Santo, né, com certeza, quem escreveu é Moisés, então Moisés dá aos levitas e os levitas colocam aonde? Ao lado da arca. Então tem esses detalhes aqui que vai estar falando também no livro de Deuteronômio, e que a gente consegue ver como que a Bíblia fala sobre cada assunto, tá bem? Só porque eu acho que esses pontos são muito interessantes e a gente não comenta muito no geral. Sempre é batido, colocado tudo no mesmo pacote. Eu acho que vale a pena a gente ir a fundo, gente. Eu acho que vocês nunca vão perder em ir a fundo em algum tema bíblico. Bom, olha só. Aqui a palavra de Deus continua, então, dizendo que existe uma promessa. Por que eu falo para vocês, gente? A gente não pode ter medo, ficar nervoso por conversar de temas difíceis, porque a gente tem um chamado. O livro de Isaías vai falar assim: olha, e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brecha, restaurador de veredas para morar. Às vezes a gente fala assim, não, porque o tempo de reforma era lá para Martinho Lutero. E aí a gente pensa que a reforma e o reavivamento aconteceu aquela época e ponto, acabou, a gente se contenta com isso. Mas será que realmente a reforma, o reavivamento era só para aquele momento, gente? Será que a gente não precisa de reforma e de reavivamento agora também? É muito legal quando a gente estuda a história dos reformadores, eles trazem muito essa mensagem, como que eles foram ousados em ir para as escrituras e analisar cada ponto, sabe? Verdade por verdade, tópico por tópico, indo a fundo. E a gente tem um chamado. Se existir veredas que precisam ser habitadas, né? Perdão, brechas que precisam ser reparadas, a gente tem um chamado para isso. E a gente só vai poder cumprir esse chamado se a gente tiver em estudo ávido da palavra de Deus.
esse verso aqui, eu até estava pensando em talvez colocar ele no final do estudo, quando eu estava preparando esse estudo, mas aqui ele cabe muito bem também, porque eu falo para vocês, Jesus ele veio como Messias e muito em breve ele vai voltar, gente, a segunda vinda dele. E não vai ter mais outra oportunidade. Hoje é o momento da gente buscar o cumprimento dessa promessa aqui, ó. Edificar os lugares assolados, levantar os fundamentos de um. A gente precisa levantar os fundamentos. Será que existiam fundamentos que foram esquecidos? Né? Será que existem brechas para a gente restaurar? A gente precisa, porque a gente precisa preparar o caminho para a vinda do Messias, do Salvador agora com grande poder e grande glória. Tirai os tropeços do caminho do meu povo, é a palavra de Deus dizendo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. E em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então a gente tem um Deus, Deus poderoso, que habita um lugar alto e santo e poderoso, mas ele também habita com os contritos de coração, para fortalecer, para inspirar, para esclarecer, para dar discernimento. Esse é o nosso Deus. O que a gente precisar, ele se faz presente, ele habita conosco. Agora a gente precisa clamar, a gente precisa buscar. Aí, olha só, gente, vocês vão ver, como eu falei para vocês, eu não vou ficar vindo em todos os capítulos por capítulos. Mas eu entrei um pouco mais nessa questão da cruz de Jesus e um pouquinho mais sobre essa questão da lei para vocês refletirem. A gente vai trazer essas conversas mais profundas, né, nos evangelhos e também quando a gente fala de Gálatas e Romanos, que daí Gálatas e Romanos, gente, a gente vai ter que fazer um jejum assim, acho que o estudo inteiro. Porque o livro de Isaías, nesses últimos capítulos, ele vai trazer alguns temas que são mais delicados, tá bem? Então, olha só, não tem como a gente não falar disso, porque é um dos pontos que são mais comentados nesses 10 últimos capítulos, que fala assim, olha, eu tô no capítulo 56, tá? Ele vai falar de 1 ao 7. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei a justiça, pois a minha salvação está prestes a vir. E a minha retidão a se manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Não diga ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga ao eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Por assim diz o Senhor, os eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, que abraçam a minha aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Quem tá comigo, manda uma carinha aí na reação que eu quero ver. Ó, pegadinha no meio do estudo. Muito bem, Rafa, muito bem. A gente continua o estudo dizendo assim, e Nick. Muito bom, meninas. Olha só, a gente continua dizendo assim, então, no verso 6. Aos estrangeiros que se chegarem no Senhor para o servirem, para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei da minha casa de oração. E aí ele vai continuando aqui, né? Mas vocês percebem uma coisa, que esses capítulos, ele não está falando só para aquele que é judeu, para aquele que é de Israel. Ele está falando, olha, para todo aquele que é estrangeiro e que seguir em obediência assim, eu tenho uma promessa para vocês. Então, quando a gente ouve as pessoas falando, não, mas é só para judeu. Será que é só para judeu?
Será que essa promessa é só para judeu mesmo? Só para o povo de Israel lá no Antigo Testamento? A gente tem que se fazer essa pergunta, porque tem muitas promessas aqui que talvez eu poderia estar perdendo de receber, se assim eu penso. Então a gente tem que refazer essas perguntas e ir para a Bíblia, ver o que a Bíblia responde, tá bem? E falando, né, desses versos, a gente fala, se guarda de profanar, aquele que não profana o sábado. Também os filhos adotivos. Para nós, os filhos adotivos. Exatamente, Rafa. Também é para nós, os filhos adotivos. Gálatas vai falar isso, né? Todo aquele que crê pela fé, ele também é semente de Abraão. As promessas são pra gente. E quando a Bíblia fala assim, ó, que se guarda de profanar, você sabe o que é profanar, gente? Às vezes tem umas palavras que a gente lê, mas a gente não vai a fundo no significado. Profanar é tratar como comum aquilo que é santo. Então, se tem algo que o Senhor fala assim, isso aqui é santo, e você trata aquilo como se fosse qualquer outra coisa, como se fosse igual a qualquer outro livro, você está profanando algo do Senhor, você está tratando como comum. E o Senhor traz uma dura reprovação sobre isso. E olha só, como ele está falando aquele que guarda de profanar o sábado, né? Tem essa promessa assim, assado. As pessoas têm a tendência de dizer o seguinte: não, mas o sábado é só para judeu. Tenho certeza que cada um de vocês já ouviu essa frase só uma vez na vida. Pelo menos uma vez vocês já escutaram. Será que é só para judeu? Quando que foi que o Senhor deu sábado para o homem? Primeiro, a gente vê uma ordem de Moisés falando para o povo colher maná dobrado numa sexta-feira, porque no dia seguinte ia ser sábado. Isso antes do Senhor falar com eles no Monte Sinai, dando a tábua dos 10 mandamentos, tá bem? Depois, se alguém quiser saber esse verso, eu trago para vocês. Mas, para esse momento aqui, eu quis trazer Gênesis 1 a 3. Porque, peraí, de profanar o sábado, profanar é tratar como comum aquilo que é santo. Então, peraí, sábado é santo? A Bíblia fala que sim. E isso aconteceu, gente, antes do homem e de Eva terem pecado. A gente tem duas instituições de antes do pecado que a gente herdou do Éden. Sabem quais são? A primeira delas é o casamento. O casamento foi estabelecido antes. E também o sábado. Querem ver? Gênesis capítulo 2, versículo de 1 ao 3 diz assim: Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo. Peraí, existe uma bênção no dia sétimo. E o que mais ele fez? Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então o Senhor abençoou e o Senhor santificou. Então o sábado, o Senhor ele traz como santo e como um dia abençoado. Ele é diferente de todos os dias. Então, quando a Bíblia fala se você guardar os seus pés de profanar o sábado, se você não tratar o sábado como você trata segunda, terça, quarta e quinta, então essa promessa vai se cumprir. Tá bem? Então, é isso que o verso está falando aqui. Agora, eu sei que o que está passando na cabeça de vocês mas eu vi que era diferente, o que eu estudei é diferente. E eu peço para vocês terem paciência sobre esse assunto, porque eu sei que são muitas as dúvidas, muitos são os versículos que precisam ser conversados. Mas vão guardando nessa gaveta as coisas que a gente está conversando. E não tenham medo, tá bom? De estudarem e de irem a fundo. Só queria compartilhar com vocês aqui e para a gente estar em oração sobre isso, tá bem? Então, a palavra de Deus continua nos dizendo, deixa eu só pegar aqui.
Ao mesmo tempo, né, a palavra de Deus vai dando um puxão de orelha ali naqueles que não estavam guardando o sábado. Tanto que, gente, o que acontece com o povo de Israel é que eles não estavam guardando o sábado muito bem. E o Senhor fala assim, ó, porque vocês não guardaram sábado nenhum, agora vocês vão também para prisão em Babilônia. Vocês vão ficar lá cativos. Inclusive a terra vai descansar por este tempo, né? E depois que eles voltam do cativeiro, gente, eles não têm mais problema de idolatria, porque isso era um outro problema deles, que eles estavam sempre envolvidos com problema de idolatria. Então a gente vai ter o puxão de orelha aqui, porque o sábado, os mandamentos não eram guardados, né? Em especial também o sábado. E o que mais, gente? A Bíblia vai falar ali em Isaías. Eles levantavam altares no meio das florestas, começavam a oferecer sacrifícios, ofereciam os próprios filhos. O Senhor ele chama atenção para isso. E depois do cativeiro, a gente não vai ver Israel envolvido com um problema de idolatria assim tão estampado na cara. E eles ficam assim, não. Agora a gente vai fazer um conjunto de regras para a gente não transgredir o sábado. E depois, lá no Novo Testamento, a gente vai estudar. Será mesmo que eles estavam guardando? Será que era só uma religiosidade vazia? Porque, na verdade, o que era para eles estarem fazendo no sábado, eles deixaram de fazer. Que era de fazer o bem, de cuidar do próximo, de curar, de abençoar. Então, eles fazem, né, um apunhado de regras. Você não podia andar mais de tantos quilômetros. Regras de homens, não é regras de Deus. Não foi isso que o Senhor explicou. O Senhor deu um mandamento e eles excessivamente colocaram um monte de regrinhas que tornaram um fardo. Tanto que quando esse assunto é comentado hoje, é difícil de falar isso graças a eles, pela forma que eles apresentaram o tema para o mundo. Ao invés de testemunhar bem, testemunharam da forma que todo mundo conhece hoje, né? E aí, essa reprovação vai vir de idolatria, a gente vai ver, gente, reprovação de hipocrisia, né? Reprovação de de fofoca, né? Aquele que não guarda a sua, não guarda a sua língua. Então, o Senhor ele vem trazendo, né, nesses últimos capítulos, várias reprovações. E ele fala o seguinte, olha só, em Isaías 58, 1 a 3. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Gente, olha só, aqui o Senhor ele vai puxar a orelha, continuando falando assim, olha, a gente tem que chamar o pecado pelo nome, gente. Que é pecar, a gente precisa buscar arrependimento. E aqui ele traz uma reprovação daqueles que vão até Deus pedindo jejum, achando que vão mudar o coração de Deus. Como se Deus fosse aquele cara que tá, assim, eu imagino, né, na minha cabeça, de braços cruzados, cara fechada, e agora você tem que, né, afligir a sua alma, não se alimentar bem, passar fome. Sei lá, tem gente que faz caminhadas de joelho para agora quebrantar o coração de Deus, convencer o coração dele para ele conceder o que você deseja. Isso não é a forma correta de jejum, gente. O jejum é para mudar o nosso coração. E é que ele vai trazer essa reprovação. E eu vou deixar para vocês lerem, não vou ler todo por conta do tempo, qual que é o verdadeiro jejum. Capítulo 58, do verso 5 ao 11, né? Que rompa as ligaduras dos pobres, né? Faça o bem, cuide do faminto. A gente vai ver, então, qual que é o verdadeiro jejum. Não adianta de nada a gente ficar lá jejuando, etc. Mas a gente está
tropeçando em outros pontos, andando em pecados não confessados, mantendo o coração orgulhoso. Olha para mim como eu jejuo. Na época eles faziam muito disso, gente. Acontecia muito na época de Israel. Eles faziam um show porque eles estavam jejuando. E a gente vai ver essas reprovações ali, olha, volta e meia aparecendo na Bíblia. De que adianta? O jejum é para mudar o nosso coração. E tem que ser bem utilizado. Tanto que é legal a gente fazer um paralelo lá com a parábola do fariseu e do publicano. Porque o fariseu e o publicano, eles chegam, né? O Senhor fala assim que... O publicano fala assim, ai, Senhor, muito obrigada, porque eu não sou pecador como os demais. E o outro vai falar assim, Senhor, eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei aqui. E o outro vai falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Ele tem uma, um discernimento profundo da condição que ele estava enfrentando. Então a gente tem que cuidar, eu até queria achar aqui, a gente tem que cuidar para a gente não estar fazendo a mesma coisa. Olha como eu oro, olha como eu jejuo, ainda bem. Porque o nosso padrão, gente, não é o padrão do outro. A sua vida de intimidade com o Senhor não é o padrão para a intimidade do outro que vai ter o relacionamento com o Senhor. A gente não pode jejuar tentando convencer o coração de Deus. Deus já é bom, ele já quer te conceder bênçãos. Mas você precisa mudar o seu coração para estar pronto para receber o que Deus quer te dar. Entende? Então, a palavra aqui é muito forte. E para a gente que estuda e que né, tem hábitos de oração, tem hábitos de jejum, isso aqui é um tapa na cara, um puxão de orelha que a gente tem que cuidar para não cair no mesmo erro. Ó, Jesus disse a parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo de maneira: ó Deus, graças dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer a si que se humilhar, será exaltado. Não preciso nem fazer comentários aqui, né? A gente precisa trazer isso para nossa vida. A gente nunca a gente deve se achar melhor do que o outro, porque a gente jejua, porque a gente dá estudo bíblico, porque a gente ora não sei quantas vezes no dia, ou na madrugada, ou quando que for. Nunca, porque olha a mensagem dessa parábola aqui que o próprio Jesus nos contou. Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha discernimento da nossa condição, ajudando os outros a se levantarem, a ter uma vida de comunhão com Cristo, e não se achando melhor, né? Então, a palavra de Deus vai continuando falando, e eu acho muito interessante, porque quando a gente fala, né, o publicano, né, ai, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu não sou como os injustos e adultos, nem como esse cobrador de impostos. E Isaías 64, 6, ele vai dizer assim, olha: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, quando a gente tenta fazer uma justiça, fazer algo que é bom, né, clamando como justiça própria, gente, é trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Era o paninho que eles utilizavam na época para a mulher, quando ela estava no ciclo menstrual dela. Então, assim, era uma coisa totalmente abominável, né? Esses são trapos de imundícia e essas são as nossas justiças. É isso que a palavra de Deus fala. Por isso que quando a gente faz, né, a fé sem obras, ela é morta, a gente vai ter resultado, né, de fé, de obras, da nossa fé.
mas eu não posso usar dessas atitudes, ações minhas para justificar e eu me achar melhor do que o Senhor, porque o que me justifica, o que me salva é os méritos de Cristo, é a justiça de Cristo. A gente está quase terminando aqui nosso estudo, tá bem? Sei que é bastante assunto, mas a gente está terminando em nome de Jesus. Quem tá feliz que a gente tá terminando Isaías? Quem tá animado para o estudo dos evangelhos, gente? Vocês estão animadas para o estudo do Novo Testamento? Eba, eu tô feliz também que a gente vai estudar. Pode falar, Lari? Não, amiga, era só pra dizer que eu tô animada. Obrigada, amiga. Não deixou eu falando aqui sozinha. Muito bom, né, gente? Acho que vai. Eu tô com bastante expectativa, assim, é, pensando em vocês, né? Espero que vocês estejam participando mais, curtam mais. E agora a gente já tá com uma boa bagagem, né? Pra gente falar de muita coisa lá. E eu quero trazer um jejum, mas no final do estudo eu vou falar sobre isso, tá bem? A gente tá aqui nos últimos versos que eu trouxe para vocês. O capítulo 58. Olha só, a gente faz 56, depois 58, depois o 66 vai falar também sobre a questão do sábado. E ele tem uma promessa. Olha a promessa que a Bíblia tem. Se desviares o teu pé de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha a promessa, gente. Te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Vou te sustentar como herança de Jacó. Eu quero essa promessa na minha vida. Vocês não querem também? É uma promessa. Então, se essa questão do sábado, da lei do Senhor, é uma coisa que é séria, envolve algumas promessas que estão, né, pontuadas para, por exemplo, a guarda deste mandamento, eu preciso ver se de fato está em vigor ou não está. Eu preciso voltar, não posso ficar só com o que alguém me disse, o que talvez eu vi uma vez na minha vida, não sei quantos anos atrás. É muita coisa que está em jogo. Então eu preciso ir a fundo, sabe? Então a palavra de Deus é assim, a gente vai ir e vai voltar em alguns assuntos, em alguns temas, e de nada a gente tem que temer. Né? Que bom que a gente tem assuntos e mais assuntos para estudar para o resto da vida e para o resto da eternidade. É uma bênção. E bênçãos, né? E promessas tem para gente. A palavra de Deus continua. Lembrei de uma coisa. Essa questão da questão do sábado, eu já ouvi alguns comentários assim, não. Então a gente não precisa do sábado, no mínimo é só uma ideia de descanso, então eu escolho o meu dia de descanso. Então, tem muitas pessoas escolhendo de descanso. Só que, quando a gente tem algo que foi determinado por Deus, a gente viu ali, né, de algo que foi santificado, algo que foi abençoado por Deus, e agora eu falo assim: não, mas eu vou escolher o meu dia. A gente tem alguns problemas nisso na palavra de Deus, quando alguém queria fazer as coisas do próprio jeito. A gente tem Nadab e Abiú, quando entra eles oferecendo o fogo estranho na presença do Senhor, né? Peraí, isso aqui é fogo estranho, o Senhor não aceitou. A gente tem Caim e Abel. Caim, o Senhor falou assim: não, eu quero cordeiro. E Abel falou assim: não, eu vou dar os seus frutos. O Senhor aceitou? O Senhor não aceitou. E a gente tem essa mania de achar que a gente pode oferecer para o Senhor o que a gente quer. Só que Deus, ele tem algumas especificações. Eu peço isso e eu peço aquilo. E é um teste de obediência se a gente vai ofertar o que o Senhor pede ou agora os frutos da minha mão, dos meus esforços. Até porque, mesmo já conversei com pessoas que falam, não, mas eu escolho um outro dia, né? Mesmo essas pessoas que
pelo menos da minha convivência, gente, que eu já experimentei, a gente conversa assim abertamente, eu nunca vi a pessoa guardando o dia inteiro. Normalmente ela fica ali umas 2, 3 horas fazendo algum estudo e ela não separa aquele tempo de fato para o Senhor. O Senhor fala um dia, eu te dei 6 dias, tudo para você, mas um dia. E não é que nos outros dias você não vai ter essa comunhão com o Senhor, tá, gente? Mas um dia ele pede especial. E ninguém pega, tira um dia inteiro, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas também. Então, mesmo a pessoa que fala assim, não, eu vou ter a ideia, eu vou escolher um outro dia, ela não, nem nisso que já o Senhor não aceita, ela não consegue seguir de fato, né? Então, são coisas para a gente refletir. Por que que a gente quer, às vezes, oferecer ofertas como Caim, como Nadab e Abiú? Será que, né, a gente tem que refletir, Senhor, o que o Senhor quer de fato? Como que a sua palavra diz e define essas coisas? Quando a gente olha para o Senhor, a gente tem trazido um pouco mais esse assunto do sábado, da lei do Senhor, mas eu também falei para vocês muito sobre, no livro de Isaías, né, sobre as transgressões do povo de Israel. Gente, menos de 10 minutos a gente termina, tá bom? As transgressões de Israel, e isso são coisas que a gente tem que trazer para a nossa vida, porque às vezes a gente fica preocupado assim, não, então tá bom, eu tenho que guardar os mandamentos, né, os todos, e eu também tenho que jejuar tantas vezes na semana, tenho que fazer as minhas orações, tudo certo, e a gente tropeça, né, numas coisinhas que eram básicas, eu diria, que é do fundamental do cristianismo, que é o quê? Não fofocar, não falar mal, fofocar e falar mal é a mesma coisa, né? Não fazer intriga, dissensões, saber perdoar. Só esse de falar mal e saber perdoar, gente, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. São coisas que a gente precisa confessar para o Senhor, pedir perdão. E ajuda para perdoar aquilo que a gente não consegue liberar perdão. Isaías 59 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado que não pode ouvir, mas as suas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós para que não se ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os seus lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. E aí a gente, que adianta a gente ficar jejuando, orando? Gente, são coisas que são boas. Mas se a minha língua fica falando falsamente, se a minha língua fica falando coisas que são perversas, então eu não consigo estar em passividade com meu irmão. Vocês entendem? O Senhor, o Senhor pede de nós e requer de nós que a gente ame o nosso próximo. E aquele que ama o próximo não vai querer falar qualquer coisa, mesmo que seja assuntos difíceis de conversar, que discorda opinião, não vai ficar falando mal do outro, vai resolver com o outro. Então a gente precisa clamar, assim, gente, precisa clamar pro Senhor, pra gente não tropeçar nessas coisas, a gente precisa ser transformados. Amém, né, Lari? Amém. Olha, aqui, por fim, a gente está de fato finalizando. Jesus precisa guardar o nosso coração. A gente está numa condição do mundo que está muito difícil, gente. São os últimos dias e cada vez mais a gente vai ver barbaridades acontecendo no mundo todo, mais intolerância, né, nas conversas. Por isso que eu falo para vocês, gente, se sintam abertas para conversar os assuntos. Tem gente que acabou de chegar na fé, acabou de converter, tem muita coisa para aprender, mas tem gente que já está 10 anos na igreja que nunca conseguiu conversar sobre algo, porque era um tabu, era uma discussão, era difícil, sabe? E a gente precisa, porque muito em breve Jesus vai voltar. A palavra de Deus em 59, Isaías diz assim: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. A equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e há quem se desvia do mal, e arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não havia intercessor.
pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs um elmo da salvação na sua cabeça. E tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Gente, esse trecho aqui, gravem, é messiânico, tá? Tá falando de Jesus. Jesus é a verdade, a definição de verdade é Jesus. A gente tem 3 definições de verdade, tá bem? Eu vou falar isso para vocês lá nos evangelhos, quando a gente for estudar, e uma delas que Jesus é a verdade. Mas aqui também tem uma outra aplicação desse verso. Quando a gente olha, né, para as grandes cidades, né, o mundo que a gente está vivendo hoje, e a gente pode, eu acho que os últimos acontecimentos vocês viram, né? A gente, a menina esfaqueada no trem. Você tem ideia disso? Com todas as pessoas ali, ela foi esfaqueada. Teve o Charlie Kirk, vocês viram também, né? Um homem que estava defendendo os valores da família. Tudo bem, eu acho que talvez você não concorde com todas as opiniões, mas se você for ver, ele não é um cara que era mau. Ele defendia coisas de valores cristãos. E ele foi assassinado daquela forma. E na garganta ainda, né? Um sinal de fala, de comunicação. Então, assim, ele foi. Na frente de todo mundo, ele foi morto, assassinado, gente. Que mundo que a gente está vivendo? Então, a gente consegue ver que o inimigo dos nossos dias, ele tem pervertido a justiça. Ele tem pervertido. Se vocês viram o movimento, gente, das redes sociais, de jovens celebrando a morte dele? Há alguns anos atrás a gente não via esse tipo de coisa. As pessoas festejando a morte de um cara que é um pai de família só porque tem uma ideia diferente. Olha o nível. Olha o nível que o nosso mundo chegou. Alguém tem alguma dúvida que a gente já está na condição de perversidade de Noé, dos dias de Noé, um pouquinho antes de vir o dilúvio? Sim, amiga, é bem sério, e está acontecendo bem, bem forte. As pessoas estão vibrando pela alegria, pela morte dele, e a gente consegue ver assim uma geração desprovida de amor, né? E a gente consegue ver que isso tudo vem do inimigo colocando nas pessoas os desejos egoístas, pessoas que só pensam nelas, não, porque se eu penso diferente, ele pensa tem que morrer. É, você vê pessoas, cidades grandes, você anda pelas ruas, pessoas que não têm o que comer, pessoas em situações, né, de dificuldade financeira extrema, enquanto ao mesmo tempo você vê um nível de ostentação, gente, de pessoas que têm coisas que, tipo assim, elas nunca. O coração delas nunca imaginaram que elas iam ter, que poderia ter, de nível de questões materiais, essas pessoas têm. Então você vê uma desigualdade e uma indiferença muito grande. Inclusive, muitos foram demitidos ou perderam patrocínio por causa dessa maldade. É verdade, né? No sentido de um. Porque eles estão dizendo assim: olha, você tem que demitir os extremistas. Então, é um boicote para todo aquele que é extremista. Uma conversa para um outro momento também. É uma discussão bem interessante isso que está acontecendo. Mas a gente vê, né, a indiferença do povo, a indiferença em relação à vida do próximo, aos ganhos materiais. Se outro passa necessidade, eu tenho abundância, as pessoas não estão mais nem aí. A gente vê pessoas que estão procurando. Qual que é o desejo do coração das pessoas hoje, gente? É só vocês verem na rede social. Viagens, comidas, vivendo luxo, né? Gastar dinheiro com imobiliários da casa, isso, aquilo, a dor no pessoal, satisfação das paixões, que é me divertir, quero aproveitar minha vida, beber, fumar, qualquer outra coisa que faz mal para o corpo, para a mente. E a gente vê agora clamores, orações sendo erguidas até o Senhor. E o Senhor vai falar, vai chegar um momento que ele vai falar: chega, chega, eu vou pôr um ponto final nisso. Por isso que o tempo que a gente tem é pouco, gente. É pouco.
A mensagem que eu trago para vocês não é de Isaías capítulo 40. Ele fala assim: olha, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. O Senhor diz assim, que porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de mim na minha face, diz o Senhor, assim que há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa de lua nova até a outra, e desde um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isso é uma promessa para a nova terra. De um sábado ao outro, a gente estará indo adorar na presença do Senhor. Mas para isso acontecer, para que o seu vizinho, a sua família esteja unido em adoração e louvor ao Senhor, a gente precisa fazer o quê, gente? Assim como teve João Batista, uma voz clamando no deserto, porque ia vir Jesus a primeira vez como Messias, morrer numa cruz por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Na segunda vinda também existe um papel de um Elias profético, anunciando que a gente precisa fazer o quê? Preparar o caminho para o Senhor. Amém? Essa é a minha mensagem de hoje. Eu agradeço vocês que ficaram aqui até o final. E eu oro para que cada uma de vocês pensem, né, sobre esses assuntos. Eu sei que quando a gente fala de estudo bíblico é difícil, nem todo mundo vem com a mesma bagagem. Muitas vão ter pensamentos diferentes por várias coisas, mas a gente tem uma coisa em comum: o amor ao nosso Salvador. E o amor pela verdade. Então, gente, não tenham medo de estudar. Não tenha medo de pôr em prova tudo que falam para vocês. As coisas que eu falo com vocês aqui vão na Bíblia. Peguem os versos, olhem de novo. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Comunhão e relacionamento com o Senhor. Esse é o nosso chamado. Preparar o caminho para o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada por esse último estudo de Isaías, Pai. Só o Senhor sabe que não é fácil. Dá para perceber que é um assunto que nem todo mundo tem interesse, porque é difícil, são tantas coisas polêmicas no estudo da palavra, mas a gente agradece ao Senhor porque o Senhor é bom. A gente agradece ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos traz verdades, o Senhor corrige os nossos caminhos, e todo aquele pai que tiver amor pela verdade não vai ter medo, Pai, de estudar a tua Bíblia, não vai ter medo de ser confrontado, não vai ter medo, Pai, de fato ir a fundo e estudar ponto por ponto do que aprendeu, do que está aprendendo. Esse é o espírito, Pai, do verdadeiro cristão. Aquele que vai até as escrituras. Esse é o verdadeiro espírito de uma bereana, Pai, que vai até as escrituras. Por favor, Senhor, concede esse espírito. E eu te peço especialmente por cada uma das meninas. Reaviva nelas a chama de estar aqui estudando. Reaviva nelas, Pai, o teu espírito. No nome santo e poderoso de Jesus, te pedimos e agradecemos até aqui. Amém.